Olá, aqui é o Thiago e hoje nós vamos conversar sobre como se comportar durante um jogo de dama. Vamos passar algumas dicas para facilitar aí a movimentação e o seu desempenho durante o jogo de dama. E a primeira dica é: considere a derrota como um estímulo para a vitória. Ou seja, não podemos desanimar conforme as derrotas forem acontecendo. Pelo contrário, essas derrotas têm que servir como estímulo para que eu melhore a minha condição durante os próximos jogos. Das derrotas, eu tenho que tirar lições e tentar aperfeiçoar meu jogo para não repetir os mesmos erros do jogo anterior. Então, é normal perder no início, é normal perder quando está aprendendo, e dessas derrotas temos que tirar lições para melhorar nos próximos jogos, para melhorar no futuro. Né? Quando a gente está aprendendo um jogo, a gente não pode pensar apenas no presente, a gente tem que pensar no futuro. Eu quero ser bom no futuro e ser imbatível no futuro. Tá? Então, para isso, eu tenho que aprender com as derrotas no começo. Dica número 2. No início do jogo, a sua saída tem que ter lógica. E normalmente quem sair mal pode correr risco de derrota. Evite abrir muito o jogo. Deixar a pedra sem proteção pode ocasionar derrota. Pode ocasionar a derrota. Basicamente o jogo de dama é um jogo de inteligência. Se eu saio de qualquer jeito, se eu abro o meu jogo de qualquer jeito, as chances de eu tomar contragolpes e perder o jogo rapidamente é muito grande. Então eu vou ter que, na hora que começar o meu jogo, pensar muito bem cada jogada que eu vou fazer e as suas consequências. Todas as minhas jogadas têm que ter uma lógica. Então eu estou colocando a minha peça aqui porque eu acho que o jogador vai colocar dele ali. Tá? Então, se eu colocar minha peça aqui, o jogador vai tentar capturar ela e vai capturar mais duas. Então, eu quando movimento as minhas peças, eu tenho que pensar muito bem antes da jogada. Não posso sair abrindo o jogo, porque isso pode me trazer problemas durante a partida. Dica número 3. Jogar com calma e concentração. Esta dica ela vai pedir para que você mantenha a calma durante todo o jogo e a concentração. Quando perdemos ou a calma ou a concentração, a consequência é um jogo mais nervoso, é eu ficar nervoso durante o jogo. E a partir do momento que eu fico nervoso durante o jogo, eu começo a errar. Então eu tenho que tomar muito cuidado com a movimentação das minhas peças e não perder a concentração. Uma desconcentrada durante uma partida pode ser fatal para o seu jogo e pode fazer com que você perca o jogo precocemente. Então, mantenha a calma e a tranquilidade. Esse é o segredo de todos os grandes atletas. Ficar calmo e concentrado durante os momentos mais tensos da partida, do jogo, seja em qual seja a modalidade esportiva que você esteja. Manter a calma é uma grande dica e manter a calma e a concentração é uma grande dica para todos os esportes. Dica número 4. Pense 3 jogadas à frente. Ou seja, você quando está mexendo na sua peça, você tem que tentar imaginar como serão as próximas jogadas, sua e as jogadas do adversário. Quando você começar a compreender as jogadas do adversário, né, as próximas jogadas do adversário, você vai conseguir se antecipar a problemas que podem acontecer durante o jogo. E quando você pensa 3 jogadas à frente, você pode provocar uma jogada que desestabilize ele e ele perca o controle da partida. Então, sempre quando eu for jogar, eu tenho que jogar minha peça e imaginar 3 jogadas à frente. O que eu faria
nas próximas 2 jogadas ou nas próximas 3? O que o meu adversário vai fazer durante as próximas 3 jogadas dele? Então, isso tem que ser calculado dentro do jogo de dama. Dica número 5. Evite colocar muitas peças nas laterais do tabuleiro. Ao você jogar suas peças para explorar o jogo de dama, utilizando as laterais do tabuleiro, isso pode fazer com que as suas peças fiquem presas durante o jogo. A ideia é jogar de forma distribuída, usando as laterais e também os centros. Tá? Se eu sou um jogador iniciante, a ideia é começar mais pelo centro do tabuleiro. Jogar pelas laterais é de preferência de um grupo de jogadores mais avançados. Os jogadores iniciantes precisam fazer o básico. E o básico é começar ali pelo centro do tabuleiro. Ou melhor, já que eu quero jogar pelas laterais, jogar de forma distribuída, um pouco pela lateral, um pouco pelo centro, e assim ganhando confiança durante a partida. Tá? Vamos para a dica número 6. O jogo de dama é um jogo estratégico, porém ele é dividido em 3 partes: abertura, meio e final. Um bom jogador de dama, uma pessoa que está interessada em se tornar um grande jogador, uma grande jogadora de dama, precisa se preocupar em dominar o jogo nesses 3 níveis: início, meio e fim. E só vai dominar esses 3 níveis do jogo de dama se estudar sobre o jogo de dama. O jogo de dama não é só movimentação de peça, é muito estudo. E você tem muita possibilidade de estudar hoje o jogo de dama lendo muita coisa que tem na internet, lendo alguns livros sobre o assunto e também pesquisando vídeos no YouTube. Está cheio de vídeos ensinando várias jogadas. Dominar as 3 fases do jogo de dama é importante porque às vezes o jogador ele é muito bom no começo do jogo, mas conforme vai passando as jogadas, vai passando o tempo, ele vai tendo dificuldade para resolver a situação. Então, às vezes ele começa muito bem, mas no final do jogo ele não sabe fechar o adversário, ele não sabe eliminar, acabar com o jogo. E às vezes ele está com 5 peças contra 2 e o adversário consegue se sair melhor que ele, porque aquele adversário dominava muito bem o final do jogo e eu só dominava ali o início do jogo, né? Eu só tinha um bom controle do jogo no início. A partir que passava o jogo, eu ia perdendo o controle. Então, esse adversário meu, sabendo dessa fragilidade minha, ele deixou para o final fazer as suas movimentações com a intenção de vencer o jogo. Então é muito importante dominar as 3 fases, saber abrir o jogo, começar o jogo muito bem, controlar o meio do jogo e saber finalizar o jogo, terminar a partida com a vitória de preferência. Dica número 7. E aí eu já tinha comentado sobre essa dica número 7. Se você é iniciante, foque no centro do jogo, no centro do tabuleiro. Se você é iniciante, foque suas jogadas no centro do tabuleiro. Deixe para jogar nas laterais quando você estiver mais confiante e conhecer mais o adversário, conhecer mais as variações de jogadas que existem dentro do tabuleiro de dama. Tá? Dica número 8. Preste muita atenção sempre quando o adversário lhe der 2 peças. Isso quer dizer o quê? Às vezes existe o sacrifício dentro do jogo de dama e muitos jogadores vão sacrificar peças deles pensando 3 jogadas à frente. Então, às vezes ele te oferece 2 peças, você captura essas 2 peças dele, porém ele
está almejando numa próxima jogada capturar 4, 5 peças suas. Então, quando um jogador te oferecer 2 peças, é porque provavelmente ele ali pensou nisso antes. Então você tem que estar preparado para esse tipo de situação. No jogo de dama, a gente tem que estar muito atento a qualquer vacilo, o que pareça um vacilo do adversário, porque às vezes é uma estratégia dele de te fazer atacá-lo para ele contra-atacar e acabar capturando muito mais peças do que você conseguiu capturar. Às vezes numa jogada você captura 2, só que ele na jogada seguinte vai capturar 4 peças. Tá? E aí é um impacto muito grande ali para o seu jogo. Tá? Então muito cuidado aí quando o jogador te oferecer peças. Dica número 9. Tente fazer armadilhas durante o jogo. E aí é o que eu acabei de falar na dica número 8. Alguns jogadores vão te oferecer 2 peças para em seguida capturar 3, 4 peças suas. Então você também tem que fazer a mesma coisa, criar condições, criar armadilhas durante o jogo para que você consiga contra-atacar o seu adversário ou encurralar o adversário, fazendo com que ele perca o equilíbrio durante a partida. Então você às vezes vai oferecer uma peça, 2, na esperança de contra-atacá-lo e conseguir capturar mais peças mais peças do que ele capturou sua. Tá? Então armadilhas, criar armadilhas, e por isso eu falei, estudar estratégias, estudar táticas, técnicas dentro do jogo de dama vai facilitar vocês a criar essas armadilhas. Dica número 10. Nunca tenha medo do seu adversário. Esta dica é importante porque alguns adversários, em todas as modalidades esportivas, em todos os jogos de tabuleiro, ele vai impor ali a sua presença, ele vai querer ganhar com a ganhar de você, ou te desequilibrar, ou te fazer perder a concentração, mostrando, te intimidando, colocando medo em você. E aí você precisa estar calmo, tranquilo, confiante nas suas jogadas, para que este medo que ele está impondo em você não faça com que você se desequilibre, perca a sua concentração, perca a sua tranquilidade durante o jogo. Tá? Então não se deixe intimidar pelo adversário, seja firme, marque presença dentro do tabuleiro, né? Não abaixe, não se deixe intimidar, não abaixe a cabeça para o seu adversário em 3 jogadas, 2 jogadas. Tá? E mesmo que perca, não existe motivo para você sentir medo e ficar intimidado, porque é uma estratégia de todos os esportes, né? Isso é muito comum, a pessoa tentar intimidar o adversário para tentar causar ali, encontrar nele fragilidades, tá? Não se assustem durante os seus jogos. Dica número 11. Nem sempre ganhar a primeira partida significa ganhar todas elas. A dica número 11 ela fala sobre essa questão porque muitos jogadores, ao vencer uma partida, acham que já acabou, já é campeão, já será o campeão ou a campeã. Tomem cuidado com esse tipo de pensamento, porque às vezes um campeonato é disputado numa melhor de 3, numa melhor de 5. Então, às vezes, você ganhar uma partida não quer dizer que o jogo está ganho. Às vezes, a pessoa ganha uma partida e vai para o próximo jogo já relaxada demais, desconcentrada, num clima de vitória, e isso pode fazer com que ela perca ali o jogo, perca a concentração e o adversário se saia melhor, fazendo revertendo o resultado da primeira partida. Então não ache, não entre nunca na ideia de um clima de já ganhou, tá? Ganhou a primeira partida, foca determinação para ganhar a segunda também. Dica número
12. Use o tabuleiro de forma homogênea, né? Todo o tabuleiro, não só nas laterais, nem só no centro. Tente distribuir suas peças, nem muito atrás, nem muito à frente, sabe? Tente manter o jogo compacto. Dica número 13. Tente intimidar o adversário. Na dica na dica anterior, a gente conversou sobre não se intimidar. Só que dentro de um jogo, a intimidação faz parte. Se você conseguir de forma respeitosa, se você, dentro das regras, conseguir intimidar o adversário, isso vai gerar uma vantagem para você. E aí tem várias formas. Você não quer dizer xinga o adversário, bata na mesa, não quero dizer isso. O que eu quero dizer é jogue com firmeza, tenha um bom currículo ali, tipo, ganhe de muitas pessoas, sabe? Deixe que a pessoa saiba que você é um jogador experiente, uma jogadora forte. Então, isso intimida o adversário. Mostre conhecimento quando for hora de mostrar esse conhecimento. Então, é muito importante você não ser intimidado, mas você intimidar o seu adversário. E aí você pode intimidar este adversário de uma maneira limpa, honesta e respeitosa, tá? O que a gente não quer é desrespeito. Agora vamos para a última dica, a dica 14. Nem sempre vantagens de pedras é jogo perdido. Às vezes eu comecei mal o meu jogo, fui para a fase média do jogo ali, para o meio do jogo mal também. Só que o meu jogador não domina a fase final do jogo. Então eu estou com menos peças, mas eu me mantive calmo, eu me mantive concentrado. E no final do jogo eu vou tentar reverter essa situação. Muitas pessoas começam a perder peças e por ter menos peças do que o adversário, acaba desanimando do jogo. A ideia não é essa, a ideia é manter a calma durante todo o jogo, para na hora que tiver oportunidade, reverter aquela situação que está ruim no começo do jogo, tá? Que foi ruim no começo do jogo. Não é porque você perdeu muitas peças no começo ou no meio que esse jogo é do adversário. Não desista do jogo antes do fim, tá? Porque você pode reverter essa situação desde que você tenha conhecimento, esteja calmo e concentrado. Beleza? Então é isso. Espero que essas dicas te ajude durante as próximas partidas e que você pratique para que você possa melhorar cada vez mais. Bom jogo e até mais. Valeu!